Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington e a gente vai continuar com o conteúdo de Guerra Fria. Bom, então, como eu tinha dito no vídeo anterior, a Guerra Fria ela foi um embate, tá, pela hegemonia política e econômica entre os Estados Unidos, né, que defendiam a democracia liberal e o sistema econômico capitalista, de um lado, e do outro lado, a União Soviética, tá, que defendia o sistema político e econômico do socialismo. Tá bom? A gente viu que o primeiro período, né, da chamada Guerra Fria, tá, ele foi um período de muito mais movimentos, muito mais ação, digamos assim, dos dois personagens. Tá? É chamada Guerra Fria porque, como os dois países, apesar dos Estados Unidos ser muito forte, como os dois países eram muito fortes, né, a União Soviética também era, então um confronto direto levaria provavelmente à extinção do planeta. Tá? Então, foram só movimentos aqui e acolá. Mas ocorre um período que se chama, né, degelo. Por que o degelo? Porque a partir do momento, né, o Stalin morre em 53, tá? Então há uma certa acomodação, digamos assim, uma ideia de acomodação que pode se traduzir na ideia de coexistência pacífica, tá? Você lá, eu cá, ok, tá? Esse período ele não é assim tão simples, né? E ele não é assim tão frio, tá bom? Em 1959, tá, a Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, Raul Castro, Che Guevara, chega ao poder. O que inicialmente é uma revolução anti-imperialista, né, ou seja, uma revolução para expulsar e definitivamente acabar com a influência americana em Cuba, né? Cuba é basicamente um quintal dos Estados Unidos. Tá? Então, inicialmente, a ideia dessa revolução é uma revolução anti-imperialista. Entretanto, nós estamos em um cenário de Guerra Fria. Tá? Então, como eu disse no vídeo anterior, a gente pensa a lógica das relações internacionais a partir desses dois polos, nesse momento. Tá? Então, Cuba acabou, né, 2 anos depois, declarando seu caráter socialista, né, de revolução, e com isso se aproxima da União Soviética. Tá? Os Estados Unidos, né, nesse mesmo ano, tenta invadir Cuba, não consegue. Né? Então, o fracasso na tentativa de invasão, né, pela Baía dos Porcos, ele representou uma certa ferida, digamos assim, no orgulho estadunidense. Tá? E os Estados Unidos, até então, não tinham, né, o seu desejo de abrir mão, digamos assim, né, não da invasão, mas enfim, né, de por fim aquela revolução. Afinal de contas, né, era uma revolução no quintal de casa. Tá? Muito perigosa do ponto de vista das relações internacionais e, acima de tudo, né, uma certa ferida no orgulho. Tá? Em 61, né, já para 62, os Estados Unidos descobre, né, que Cuba abriga, né, alguns tantos mísseis, né, de um poder bélico gigantesco, que obviamente não foram os cubanos que fizeram isso. Né? Aqueles mísseis certamente vieram da União Soviética. Aí estavam apontados basicamente para os Estados Unidos. Tá bom? Isso levou ao episódio, né, chamado a crise dos mísseis. Tá bom? A crise dos mísseis foi o episódio mais crítico da Guerra Fria. Tá bom? Por muito, muito pouco mesmo, União Soviética e Estados Unidos não entram em confronto. Tá? Então, foi por muito pouco mesmo. Tá? Então, a gente vai ver que uma vez sanada essa crise, né? Então, basicamente, os soviéticos tiravam os mísseis e os americanos se comprometiam a não mais tentar intervir em Cuba, né? Então, basicamente, ficou assim. Entretanto, a gente já sabe que até hoje, 2020, né, os americanos ainda lideram um embargo, né, econômico sobre Cuba. Tá? Então, foi uma tentativa dos Estados Unidos, se não ganhar do ponto de vista político, mas pelo menos do ponto de vista econômico, sufocar Cuba. Tá? E havia ainda um outro problema, né, do perigo que isso poderia representar se essa revolução cubana se espalhasse pelo resto da América Latina. Tá bom? Bom, a gente vê que nesse período, então, como não há uma guerra, né, direto entre esses países, tá, com episódios bem pontuais aqui e acolá, então a disputa ela se tornou tecnológica e não militar. Né? Então, qual sistema seria, digamos assim, né, o produtor de maior bem-estar, de maior tecnologia. Tá? Então, a gente vai ver que tanto os soviéticos quanto os americanos investiram
nessa corrida espacial, né? Os soviéticos foram os primeiros a colocar um homem no espaço, os Estados Unidos foram os primeiros a colocar um homem na Lua, tá? Então a gente vai ver que nesse momento, né? Então isso representa um certo desenvolvimento político-econômico, tá? Isso vai fazer diferença, né? Os Estados Unidos, a indústria armamentista, ela passa a ter um peso gigantesco, né, nas decisões políticas dos Estados Unidos, tá? Na União Soviética, a gente já vai ver muito maior investimento nessa corrida do que no bem-estar da população em si. Então, isso lá na frente vai cobrar o seu preço, tá bom? Mas, como nem tudo é flores dentro do mundo capitalista, também não é assim no mundo socialista, tá? Então, a gente vê, por exemplo, a Iugoslávia, tá? Liderada pelo Tito, e a China do Mao Tse-tung eram países socialistas, mas que não estavam na órbita da União Soviética, tá? Então, eram países com a sua própria trajetória, digamos assim, do ponto de vista da política socialista, tá bom? Em 1956, perdão, a Hungria, ela ensaia uma certa rebelião contra a União Soviética, tá? Então, a União Soviética, com exceção da Iugoslávia, basicamente tinha um poder de decisão muito grande, né, entre esses países do leste europeu. Então, basicamente, era a União Soviética quem escolhia os governantes, né? Era um regime de partido único, né? Então, em geral, não, em sua totalidade, esses sujeitos que são eleitos são pró-União Soviética, tá? Só que a Hungria ensaiou, digamos assim, uma certa rebelião, tá? Então, contrariando, né, o recém-formado Pacto de Varsóvia, tá? A União Soviética invade a Hungria, depõe o governo, sabe? Uma invasão extremamente violenta, tá? Então, isso deixa claro que nem tudo também é flores dentro desse sistema socialista, tá bom? Então, existem rusgas ali também. Nem todo mundo está satisfeito de ser capaz da União Soviética, tá? E o mesmo vai acontecer depois, a gente vai ver com a Tchecoslováquia, tá? No caso da cidade de Berlim, ele é ainda mais curioso, porque a cidade foi dividida em quatro, né? Então, o Berlim Ocidental, né, que basicamente se unificou, era uma cidade capitalista, enquanto todo o entorno da cidade era socialista, tá? E uma metade, né, uma grande parte da mesma cidade era da União Soviética, tá? É estranho para a gente, né? Mas só para a gente imaginar, é como se uma cidade fosse dividida ao meio, tá? Quando não havia muro, né, os indivíduos da parte oriental, muitos deles, né, fugiam, tá, para a parte ocidental, a parte capitalista, né? E não só berlinenses, mas outros indivíduos de outros lugares também. Então, era uma forma de escapar, digamos assim, do socialismo, tá? Uma vez que isso fica evidente, se constrói o Muro de Berlim, né? Basicamente foi feito da noite para o dia, tá? Em 61. Tá? A maioria dos muros são construídos para que o de fora não entre no país, né? Esse é o primeiro muro, né, se não estou enganado, a ser construído para que as pessoas não fujam. Tá? Então, desde então, fugir, né, da Alemanha Oriental, né, de Berlim Oriental, era algo arriscadíssimo, né, e que a maioria das pessoas, obviamente, não conseguia fazer. Tá? Então, a gente vai ver aqui outro episódio importante que a gente vê nesse momento aqui, né, também na Ásia, a gente viu isso no vídeo anterior, foi a Guerra do Vietnã, tá bom? Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, tá? Península do Vietnã, tranquilo, tá? O líder do Norte, Ho Chi Minh, tá? O líder comunista, e a parte sul do Vietnã era apoiada, né, era capitalista, apoiada pelos Estados Unidos, tá bom? Então a gente vai ver que o Ho Chi Minh, ele liderando tropas comunistas, invade o sul, tá? Ele consegue a unificação, ele marcha para a unificação, tá? Inclusive com a anuência, né, do pessoal do Vietnã do Sul, então muitos queriam, tá? Então a gente vai ver que isso, de certa forma, assusta um pouco os Estados Unidos, né? Então já tinha Coreia, já tinha China, a gente vai ver que Laos e Camboja, né, também vão se tornar socialistas, né? A gente não estuda isso, mas eles têm um certo medo de que essa guerra, né, se espalhe ali na região, tá? Então eles intervêm, mesmo contra a decisão da ONU para eles não se meterem, tá? Essa briga, né, do Ho Chi Minh para expulsar os imperialistas, a briga começa lá com a França, né? Então os franceses saem, os americanos compram a briga, né, e metem o pé
né, num grandíssimo atoleiro. Então, a gente vê, por mérito, né, do exército Vietcong, por mérito desses indivíduos de conhecerem o próprio terreno e os americanos não, tá? Os Estados Unidos ele entra em uma guerra em que ele simplesmente não consegue vencer. Então, ele está patinando. Tá? Essa mesma postura, né, essa guerra foi chamada nos Estados Unidos de The Wrong War, né, a guerra errada. Por quê? Porque a parte da população estadunidense passou a olhar essa guerra como uma guerra ilegítima. Afinal de contas, não houve nenhum tipo de agressão, né, dos vietnamitas em relação ao povo americano. Estão lá os Estados Unidos, que atravessou o planeta para arrumar briga lá. Então, parte da população começa a criticar, né? Então, a gente vai ver aqui o que aconteceu no Vietnã, tá? Que essa guerra empacou. Os Estados Unidos simplesmente não conseguiu, né, vencer a guerra. Então, o resumo da ópera. Em 73, a partir de 169, ali, virada 70 e tudo mais, os Estados Unidos vai retirando as tropas até que, em definitivo, em 73, tira tudo. Tá bom? Em 1975, o Vietnã ele se unifica, né, sobre o regime socialista. Tá bom? O ano de 1968 é um ano muito importante porque ele marca, né, um ponto de inflexão no mundo, não só na Europa, mas nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, a gente vê os nossos protestos contra a ditadura militar, tá? Porque esse movimento de contracultura, né, ele começa com o movimento hippie, né, nos Estados Unidos lá, então muito desse movimento também é crítica à guerra do Vietnã, né, já que eram jovens que iam para a guerra e morriam na guerra, tá? Então, essa contracultura, ela se volta contra esses valores, né, bélicos, contra esses valores, né, do patriarcais com relação à própria sociedade. Né? É um período da segunda onda do movimento feminista, tá? Que prega a liberação do corpo, o controle do corpo, do seu próprio corpo por parte da mulher. Né? Então, a gente vai ver que esse espírito ele passa, digamos assim, a contaminar parte da juventude do período, tá? Na greve, na França, perdão, a gente vai ver que os alunos, né, vão fazer greves protestando contra uma universidade que eles consideram muito autoritária e retrógrada, né? Nos Estados Unidos a gente vê, como eu disse, a protesto à guerra dos Estados do Vietnã, né? E na Tchecoslováquia, que é um país socialista, a gente vê a Primavera de Praga, tá? Então, em 56, a União Soviética invadiu, né, e esmagou a resistência húngara. Né? Os tchecos, que são vizinhos dos húngaros, né, viram o que aconteceu. Então, a Primavera de Praga é uma tentativa também, né, de um socialismo mais democrático, digamos assim. Entretanto, por mais que não houvesse violência ou resistência por parte dos tchecos, tá, a gente vai ver que a invasão por parte dos Estados Unidos ela é igualmente violenta.